Vamos, Vitor, o cântico Tuas Obras Te Coroem. Congregação do Templo. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que o faço, e sim o pecado que habita em mim. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, nesse momento, iremos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. Vamos fazer um momento de oração silenciosa, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados. Oremos.
declaração de perdão. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Pelo seu grande amor, Deus nos deu seu Filho para que os nossos pecados fossem perdoados. Em resposta ao perdão que nos é ofertado por Deus, vamos, com alegria, entoar o canto A Paz do Senhor, 114, primeira e segunda estrofe do Cantai todos os povos. Este é um momento especial, momento em que nós temos a alegria de acolher as crianças, assim como fez Jesus Cristo, nos ensinando a acolher, a amar e a cuidar dos nossos pequeninos. Nós convidamos então as crianças que se encontram no templo para que venham à frente e nós oraremos com elas e por elas. Lembro quando a Paloma era uma das crianças, né, adolescente. Hoje ela traz uma criança. É bom quando a gente vê os nossos filhos crescendo na casa do Senhor, cumprindo a palavra que o Senhor nos ensinou, de educar as nossas crianças no caminho que elas devem andar. Vamos orar. Santo e eterno Deus, é com alegria, Pai, que nesta hora nós recebemos as crianças, imitando assim o teu ato de receber, de acolher, de se preocupar pelas crianças, em um tempo em que as crianças, bem como as mulheres, eram desprezadas naquela sociedade.
Nós hoje, Pai, imitamos o ato de Jesus Cristo e queremos ser uma igreja diaconal, uma igreja missionária, uma igreja do cuidado, que cuida dos pequeninos, que cuida dos mais frágeis, que cuida das crianças, das mulheres, das viúvas e de todos aqueles que são desprezados muitas vezes pela sociedade. Nesta hora, Senhor, a nossa oração é por estas que aqui estão e também por aquelas que ainda não te conhecem, que estão desamparadas, que estão desassistidas, ó Pai. Que o teu amor e a tua graça alcance também àqueles pequeninos e que cumpra-se a tua vontade. Abençoe a tua igreja, Pai, que ela esteja sempre de braços abertos para as crianças e que tenhamos a alegria de vê-las crescerem, se formarem e se tornarem trabalhadores do teu reino. Que assim seja. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. As crianças até 6 anos vão ter uma programação total especial para elas, né? Com o professor. Vocês podem acompanhar o professor. Que Deus assim abençoe os nossos pequeninos. Fazer a oração por iluminação. Santo e eterno Deus, neste momento, Senhor, estamos para ouvir a tua palavra, a tua mensagem, Senhor. Pedimos a ajuda do Espírito Santo, que nos dê o entendimento e a sabedoria, Senhor, para que a mensagem que vai ser proclamada nos acalente e nos traga alívio no nosso coração, Senhor. Que possamos usá-la em todos os dias de nossas vidas. Pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Faremos a leitura do Antigo Testamento, do livro de Gênesis, capítulo 24, versos 34 e 31. Então disse: sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor, e ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas e bois, e prata e ouro, e servos e servas, camelos e jumentos. Sara, a mulher do meu Senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho. A este deu ele tudo quanto tem. E meu Senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra habito. Porém irás à casa do meu pai e à minha família, e tomarás esposa para meu filho. 42 ao 49. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo: ó Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água, a moça que sai para tirar água a quem eu disser: dá-me um pouco de água do meu cântaro. E ela me respondeu: bebe, e também tirarei água para os teus camelos. Seja essa mulher que o Senhor desligou
Considerava ainda assim no meu íntimo quando saiu Rebeca trazendo o seu cântaro ao ombro, desceu à fonte e tirou água, e eu lhe disse: peço que me des beber. E ela se apressou e, baixando o cântaro do ombro, disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei: de quem és filha? Ela respondeu: filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. E prostrando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para filho do meu senhor uma filha de seu parente. Agora, pois, se haveis de usar de benevolência e de verdade para com o meu senhor, fazei-mo saber. Se não, declarai-me para que eu vá, ou para a direita, ou para a esquerda. Agora 58 ao 67. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir comigo este homem? Ele respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão, e a seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, se tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possa a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças, e montando os cavalos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-Lahai-Roi, porque habitava na terra do Negueb. Saíra Isaque a militar no campo ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinha um camelo. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaque, apeou no camelo. E perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou, assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Palavras do Senhor. Vamos fazer a leitura alternada, como está no nosso boletim. Vamos colocar de pé. As mulheres, né, conforme que está no. Vamos fazer a leitura depois dos homens. Ouço a voz do meu amado, eis que ele vem, saltando sobre os montes, pulando sobre as colinas. O meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho da gazela. Eis que ele está de braço de nossa parede, olhando pelas janelas, respeitando pelas grades. O meu amado fala e me diz: levanta-se, minha querida, minha linda, e venha comigo. Porque desde que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Apareceram as flores da terra. Chegou o tempo de cantar nas árvores, e já se ouve a voz da rolinha em nossa terra. A figueira começou a dar seus filhos, e as vinhas em flores exalam o seu aroma. Levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo. Fazemos agora a leitura do Novo Testamento, livro do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versos 40 ao 42. Quem nos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, do caráter de profeta, recebe
recebe o galardão do justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Vamos então tomar o menos todos juntos. Hoje, no nosso culto, temos a alegria de receber a presença do reverendo Marcelo Camargo, que aceitou o convite do conselho para estar neste domingo hoje, fazendo a proclamação da palavra. Ele não é visitante, né? Já bem conhecido da nossa igreja, então eu vou passar a palavra para o reverendo Marcelo. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco. Amém. É sempre uma alegria quando temos a oportunidade de voltar a essa igreja que tem um papel muito importante na nossa história. Aqui eu trabalhei como seminarista durante um período da minha vida, uma igreja que me acolheu com bastante carinho. Aqui eu fiz a minha licenciatura, cumpri o período de licenciatura, de preparo, ou seja, esta foi uma das igrejas das quais eu dei os meus primeiros passos na caminhada para a vida pastoral. De maneira que a igreja de Jardim Tremembé e a igreja de Casa Verde são igrejas que a gente traz no coração, e é sempre bom, é sempre gostoso quando a gente pode rever os irmãos, e fico sempre grato ao conselho quando nos convida. Nesta manhã gostaria de fazer ainda mais duas leituras que são referentes aos evangelhos indicados para este domingo. Primeira leitura, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, do 16 ao 19, e depois do 25 ao 30. Evangelho de Mateus, capítulo 11, do 16 ao 19, e depois do 25 ao 30. Assim escreveu Mateus. Mas aqui compararei esta geração. É semelhante a meninos que, sentados na praça, gritam aos companheiros: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo, bebendo, e as pessoas também dizem: eis aí um glutão, um bebedor de vinho, um amigo de publicano e pecadores.
mas a sabedoria é justificada por suas obras. 25 agora, no mesmo capítulo. Por aquele tempo, Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas gerações, estas coisas dos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra do Senhor. Faremos ainda mais uma leitura, agora na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 7. Capítulo 7 de Romanos, do 15 ao 25. Assim escreve o apóstolo: porque nem mesmo compreendendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo os meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Palavra da salvação. Lutero, inspirado na palavra de Deus, sobretudo nos escritos do apóstolo Paulo, lá no século XVI,
gritou a todo o vento de que é a graça de Deus que nos salva. E essa foi a grande mensagem que transformou a igreja medieval. E a partir daí surgiu o protestantismo, surgiu uma igreja evangélica e missionária, e de maneira que essa é uma das grandes bandeiras do protestantismo. Mas temos que reconhecer que também na palavra de Deus, mais especificamente em Tiago, nós aprendemos que a fé sem obras, ela é morta. As obras precisam estar presentes na nossa caminhada cristã, e ela está como consequência de uma vida transformada, mudada pelo poder do Espírito de Deus. De maneira que nós vivemos e devemos preservar essas duas bandeiras. Não podemos excluir as obras, mas sim temos que afirmar, proclamar e, sobretudo, depender exclusivamente da graça de Deus. É pelas nossas obras que a sabedoria de Deus se revela e se espalha na terra. Na medida em que a sabedoria de Deus faz morada em nosso coração, nós podemos dar ao mundo um testemunho coerente com o pensamento que vem do céu, isto é, com o pensamento que vem do coração de Deus. A fé e a confiança que temos em Jesus Cristo e de que Ele é o nosso Senhor, de que Ele é o nosso Salvador, nos faz acolher a Sua palavra em qualquer circunstância, em qualquer situação, em qualquer momento, em todo o tempo, em qualquer situação que nos encontremos. No Evangelho de hoje, Jesus compara os homens e as mulheres descrentes com crianças que não sabem distinguir as coisas e se lamentam diante dos acontecimentos da vida. Somos também essas crianças quando não temos convicção do que queremos, quando passamos a lamentar por tudo, quando acontece na nossa vida problemas, dificuldades e simplesmente passamos a lamentar, a fazer críticas, a levantar questões. Não queremos passar por provações, por testes, por sofrimentos, nem tampouco aproveitamos o tempo da graça de Deus, o tempo de Deus de glorificá-lo, o tempo que Deus nos concede para glorificá-lo. Somos assim eternamente insatisfeitos, confundindo o nosso querer humano com o que Deus quer para nós, com o que Deus tem planejado para nós, rejeitando assim o agir de Deus e o que o Espírito Santo de Deus nos revela. A metodologia de Deus e sua maneira de agir é completamente diversa da que o mundo usa. É completamente diferente do que pensamos, do que imaginamos e muitas vezes do que queremos. E por esta razão, a humanidade está sempre rejeitando os ensinamentos de Deus. Somos como meninos amuados
e não aderimos ao projeto de Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo que veio ao mundo nos ensinar que vale mais ser do que fazer. Por esta razão, não conseguimos perceber os sinais de Deus e a obra que Ele quer realizar em nossas vidas. Não acreditamos, não confiamos e por qualquer coisa nos distanciamos do seu amor. Nos confundimos nas nossas indagações. Por que isso? Por que aquilo? Procuramos sempre um culpado para os nossos fracassos e justificamos a nossa falta de fé no amor e na misericórdia de Deus, olhando mais para o que os outros fazem, para que os outros deixam de fazer, do que olhamos para nós mesmos e aquilo que devemos fazer. Não nos dedicamos a servir e começamos assim a arrumar problemas. O problema é sempre o outro. O problema é sempre a maneira de agir do outro. O problema é o diácono. O problema é o presbítero. O problema é o pastor. O problema é o superintendente da escola dominical. Não percebemos que Deus tem colocado essas pessoas na igreja para nos abençoar. O problema é o irmão que senta ao meu lado. E não reconhecemos que nós é que temos problemas. Como aponta o evangelista, Deus enviou João Batista, um homem que gastava o seu tempo se consagrando, que não comia determinadas coisas, que ficava distante do povo, buscando uma vida ascética, buscando um momento mais firme com Deus, longe da população, longe do pecado, e ainda assim o povo dizia que ele tinha demônio. Veio Jesus, que andava no meio do povo. Jesus, que comia com publicanos, que andava no meio dos pecadores, dos cobradores de impostos, dos doentes, das prostitutas, dos ladrões. E também Jesus foi chamado de bebedor de vinho, de fanfarrão, e não perceberam que nesses dois homens estava ali as bênçãos de Deus, a salvação de Deus para aquele povo. Um é separado demais, outro é muito popular, um não come nada, não bebe nada, outro é um beberrão, é um fanfarrão. Mas as pessoas não olhavam para si mesmas e viram que elas é quem estava negando a salvação de Deus que via por intermédio desses dois homens. Apenas murmuravam, apenas arrumavam problemas. E assim, hoje, a coisa não mudou muito, porque procuramos sempre um culpado para os nossos fracassos e justificamos a nossa falta de fé e de amor, a nossa falta de Deus, olhando sempre para o que os outros fazem. Não nos dedicamos a servir ao Senhor, a ouvir a palavra do Senhor, a ouvir o Espírito do Senhor, a ouvir o recado que o servo do Senhor
tem trazido para nós? Somos murmuradores? Estamos sempre de olho nas pessoas para recriminá-las, discriminá-las na hora que elas erram? Procuramos reconhecer os sinais de Deus para nós? A nossa fé depende de homens? Confiamos na sabedoria de Deus? Estamos contribuindo para que a obra de Deus seja feita no meio de nós? Precisamos deixar de lado os nossos preconceitos, os nossos exageros. Precisamos ouvir a palavra de Deus, sem olhar para os estereótipos. Precisamos ouvir a palavra de Deus, aprender a reconhecer aonde está a palavra de Deus, para não incorrermos no mesmo erro daqueles homens e mulheres daquele tempo, que não reconheciam a voz de Deus pela boca do Messias e pela boca de João Batista. Jesus nos aponta o caminho. Ele pede para que aprendamos dele. Ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Precisamos aprender de Jesus, mas para isso temos que nos esforçar fazendo as obras que requer daqueles que encontraram a graça do Senhor Jesus. Um esforço pessoal para deixar o velho homem que é em nós e ouvir a palavra do Senhor revelada em Jesus Cristo. O texto de Romanos traz como grande ensinamento a importância desta graça, a importância da graça de Deus sobre as nossas vidas. Deus sabe que somos limitados e nós precisamos também ter consciência disso, pois somos sim limitados, somos incapazes, somos imperfeitos, porém a nossa força vem de Deus, e é justamente a nossa força está no reconhecimento dessa fraqueza e no poder de Deus e na força do Espírito Santo que nos acolhe e nos capacita. Aqui, o apóstolo Paulo se apresenta não como um homem forte, poderoso, mas ele se apresenta como um homem fraco, sem potência diante do mal, do pecado e de suas próprias fragilidades. É muito belo termos a graça de reconhecer as nossas fraquezas e nossos limites. Não é nenhuma vergonha saber que, muitas vezes, quisemos fazer o bem, desejamos fazê-lo, quisemos fazer a coisa certa, mas não conseguimos, fracassamos. A impotência que Paulo nos apresenta é a que muitos de nós vivemos em nossa vida cristã. Nossa vida cristã, humana, e em nossos relacionamentos, porque nós temos boas intenções, aspiramos a fazer muitas coisas de maneira correta, justa, e muitas vezes, quando temos as melhores das intenções, não conseguimos fazer o bem
ou os propósitos que nós desejamos fazer ou queríamos fazer. Na vida pessoal, fazemos tantos propósitos. Não vou fazer mais isso, aquilo, não vou pecar mais, eu vou eliminar determinado vício, não vou agir de maneira abrupta, serei mais paciente, serei mais controlado, a partir de hoje não faço aquilo nem isso, e quando nos pegando, de repente nos pegando, fazendo exatamente aquilo que dissemos que não mais faríamos. Triste de nós. O bem que queremos fazer, não fazemos, mas o mal que queremos fazer, a exemplo do apóstolo Paulo, acabamos fazendo. Devemos desanimar? Isso é para nos deixar esmorecidos? Devemos desistir de tudo? Muito pelo contrário. É para, primeiro, nos dar ciência da fragilidade humana. E essas coisas são assim para reconhecermos que somos seres humanos frágeis, fracos, e reconhecer a nossa fragilidade. Não somos super-heróis, não somos super-crentes, não somos máquinas. Erramos, fracassamos, mas ao mesmo tempo, para nos dar consciência do quanto dependemos da graça de Deus, é para isso que Deus permite que essas coisas aconteçam. Para entendermos que somos dependentes da graça de Deus. Não podemos todas as coisas. Desejamos, mas falhamos. Enquanto mais falhamos, mais devemos nos tornar dependentes de Deus e assumir o compromisso de caminhar e trabalhar para acertar. Afinal, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A grande dádiva da vida humana é a soma do esforço humano e da graça divina de Deus. Temos que ter as nossas obras, nos esforçar para fazer da maneira correta. Sabemos que vamos errar? Sim, mas temos a graça de Deus e o seu perdão que nos alcança. Por isso, precisamos nos esforçar, combater, lutar, precisamos realmente querer fazer o bem, nos esforçar para fazer o que é correto, justo e nos superar a cada dia. Mas vamos sim, muitas vezes, na força da superação, nos deparar com nossas fraquezas e fragilidades. E acontecendo isso, entreguemos-nos a Deus, reconheçamos diante dele que somos fracos e muitas vezes incapazes, mas reconheçamos que é a graça de Deus que nos mantém em pé. Não somos os santos, os justos que deveríamos ser ou desejamos ser, mas reconheçamos que vamos continuar lutando, nos esforçando e, sobretudo, contando todos os dias com a graça do Senhor Jesus. Reconheçamos, é verdade, que já não sou mais o antigo homem, o velho homem, pecador. Afinal, a graça de Deus nos alcançou. Já não somos mais daquela vida de vícios do passado, do pecado.
mas não sou também um homem que ainda desejaria ser, ou que precisaria ser, mas não posso negar que a graça de Deus me faz progredir. E assim que devemos caminhar, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Não achando que somos super crentes, que já sabemos todas as coisas, e desprezando a palavra de Deus que veio por meio dos homens e mulheres que Ele levanta para a sua obra e para trazer o recado para nós. Não podemos achar que sabemos tudo e desprezar a palavra de Deus, estudar o estudo da palavra de Deus. Devemos reconhecer que precisamos da igreja na nossa vida, da escola dominical, da palavra proclamada no culto. Não fazer como aqueles que são como crianças desatentas, que não percebem a voz de Deus através dos seus enviados. E reconhecer também que somos falhos, que temos fraquezas, que somos pecadores, e depender única e exclusivamente da graça de Deus. Pois onde abundou o pecado, aonde houve falha, aonde houve erro, superabundou a graça de Deus. E que Deus nos abençoe. E que assim possamos caminhar como igreja, como corpo de Jesus Cristo, aqui na terra, até o momento em que Ele venha nos buscar. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos, então, agora, nesse momento, declarar a primeira estrofe e no 1 a 2, ouvir o Salvador dizer: nos programa bem. Este é um momento de intercessão, momento em que nós vamos orar pelos enfermos, pelos aqueles que perderam um ente querido. Nós nos lembramos neste momento do reverendo Herbert, que essa semana
perdeu sua mãe. Também nós perdemos há pouco tempo o presidente do nosso presbitério, o presbítero Walter. Foi um susto muito grande. Naquela semana, uns 15 dias antes, nós havíamos conversado bastante, numa reunião de oração que acontece online a cada 15 dias, em que os pastores do presbitério e líderes oram uns pelos outros, e de maneira que mexeu muito conosco na semana passada essa notícia da perda de um grande obreiro de Deus na nossa região. E essa semana nós recebemos também a notícia da perda da mãe do reverendo Herbert. Vamos então orar pelos enfermos, orar por aqueles que estão enfrentando esse momento de luto. E nós gostaríamos de orar pelos nossos irmãos diáconos e por nossas irmãs diaconisas. Hoje, na Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, nós celebramos o dia do diácono, da diaconisa e dia da ação social. Gostaria de convidar os irmãos diáconos e diaconisas para que viessem à frente para nós orarmos também por vocês neste momento de intercessão. Todos os irmãos que vêm aqui à frente, nós vamos orar por vocês. Amém. Que bom ver quantos obreiros da casa do Senhor. Alguns estão aí há bastante tempo, né? Nesta caminhada, sempre no trabalho da missão, servindo a Deus. Outros chegando agora, né? No mesmo tempo. Mas nós louvamos a Deus pela vida de vocês, servos de Deus, que Deus tem levantado. O William, eu acho que é o mais recente, né? Guilherme. Ah, Guilherme? Eu sabia que era um de vocês, né? Então, que Deus esteja abençoando muito a vida de vocês, né? O Guilherme está lá na ação dele, né? Com as crianças. E nós somos gratos a vocês pelo cuidado que vocês têm com a Igreja de Deus e com aqueles que passam por necessidades, que são acolhidos por vocês, servos e servas levantados por Deus para essa missão específica. Eu gostaria de fazer um pedido que a Michele foi dessa igreja e essa semana, quarta-feira, ela vai tirar um tumor da cabeça. Ela já passou por uma fase de câncer muito grave e ela pediu as orações e quarta-feira de manhã ela vai tirar um tumor da cabeça. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, este é um momento de intercessão, Pai. E nós queremos levantar este clamor, Senhor, porque o Senhor, assim, nos ensinou para que orássemos um pelos outros. E nós, nesta hora, Senhor, nós oramos pelos enfermos desta igreja, de outras igrejas, os nossos irmãos, ó Deus, que estão nesta hora enfrentando um problema de saúde. Ó Deus, que o Senhor possa estar alcançando essas pessoas, cada uma com o seu problema, e abençoando elas, ó Pai, tocando na vida delas, curando, Senhor, da tua vontade, ó Pai, tirando de uma cama de hospital, dando ânimo, força, Deus, porque o Senhor é um Deus poderoso e que
pode tudo aquilo que deseja o teu coração. E nós desejamos, Senhor, a cura desses irmãos. Desejamos, Senhor, a cura da Michele, Deus, que pede as nossas orações, que é filha desta igreja, Senhor, que está se cuidando, Senhor, que está ali colocando a sua vida na mão dos médicos, e nós queremos que ela não esteja sozinha, Senhor, que o Senhor esteja ali com ela, orientando as mãos que vão conduzir aquela operação e restaurando a saúde dela, Senhor, trazendo-a de volta para a sua família, trazendo-a de volta para a sua igreja, trazendo-a de volta para o convívio com os irmãos, para juntos, Senhor, ouvirmos da boca dela as maravilhas que o Senhor tem operado. Seja com a família, Senhor, daqueles que perderam os seus parentes e amigos, pessoas queridas, Pai, que enfrentam este processo de luto, que é um processo doloroso, muitas vezes longo, mas que o Senhor deu o devido consolo, Pai, e acenda no coração a esperança de um dia encontrar aqueles que amamos na glória, na tua presença, pois esta é, Senhor, a nossa esperança. E vivemos neste mundo confiando nisso, Senhor, porque assim nos ensina a sua palavra. De maneira toda especial, nesta data, nós queremos primeiramente agradecer, Pai, pela vida de cada um desses teus filhos que estão aqui, diáconos e diaconisas, e te pedir, Senhor, rogar que o Senhor esteja abençoando, Senhor, estes teus servos, que têm como responsabilidade o cuidado da tua casa, o cuidado, Senhor, também de outras vidas, vidas de pessoas que enfrentam necessidades, vida de pessoas que precisam da assistência, Senhor. Ó Deus, capacite cada vez mais os teus servos, Senhor. Dai a eles a capacitação devida, ó Deus. Dai a eles inspiração, força, coragem, que eles possam, Senhor, permanecer firmes, Senhor, na sua graça, sabendo que o erro é uma possibilidade, mas que a graça de Deus é presente e que eles possam depender da tua graça, estarem sempre fortalecidos em ti. Abençoa cada um desses teus filhos, ó Pai, que disseram sim para o serviço da tua casa e aqui estão para te servir. Bem como toda esta igreja, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Um momento de participar do refeitório e agradecer a Deus pela nossa vida, né? E pelas ofertas que foram depositadas na nossa igreja. Os irmãos têm a oportunidade também de estar trazendo aqui à frente os mantimentos na mesa diagonal para a gente fazer esse momento do refeitório, né? Vamos ficar de pé, então, cantar a Bíblia e até a terceira estrofe do canto 232, em tudo as tuas mãos.
oração de dedicação, orando pelas nossas vidas, pelas ofertas que foram trazidas, pelos mantimentos. Eu pedi para a nossa irmã Claudete pudesse fazer essa oração de dedicação. Senhor Deus e Pai, Senhor que nos abençoa com toda sorte de graça e bens e fé, Senhor. Que os nossos corações sejam cada vez mais agradecidos, trazendo à tua casa, Senhor, tudo o que é necessário e as ofertas, Senhor, para que o teu serviço frutifique. Te agradecemos, Senhor, tudo que temos recebido. Te agradecemos por mais um violino aqui na tua casa hoje, Senhor. Abençoa a tua serva e recebe das nossas mãos, Senhor, tudo aquilo que nos vem e também a consagração do nosso ser inteiro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ser. Esta é a mesa do Senhor. E o Senhor Jesus convida todos que creem no seu nome para que participem deste banquete que Ele mesmo preparou para nós. Vamos nos colocar em pé e fazer a oração eucarística. Deus Pai, graças te damos pela criação, pela providência, pela aliança com o teu povo, pela revelação dos teus mandamentos, pela mensagem dos teus profetas e pelo teu amor sem medida manifestado na dádiva de Cristo. Nós te louvamos, Deus Filho, por tua encarnação e ministério, por tua paixão, morte e ressurreição, pela promessa de tua segunda vinda e pela dádiva deste sacramento. Invocamos-te, Deus Espírito Santo, para que tu nos conduzas até a presença de Cristo ressurreto, para que o participar deste pão e deste cálice seja para nós a comunhão no corpo e no sangue de Cristo, para que sejamos alimentados e unidos com Cristo e com todos os nossos irmãos e irmãs de todos os tempos e lugares, para que mantenhamos fiéis na comunidade do ministério de Cristo no mundo, na esperança da vida de seu reino glorioso. A ti, ó Deus Trino, seja a nossa gratidão, o nosso louvor, por Cristo Jesus, com o Espírito Santo na tua santa igreja. Toda honra e toda glória te sejam dadas, ó Pai onipotente, hoje e sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.
Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, sentados. Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tendo partido o pão, deu graças a Deus e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: este pão é partido por vós, comei dele todos, fazei isto em memória de mim. De igual maneira, naquela noite, após o jantar, o Senhor Jesus tomou o cálice e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem deste cálice, vocês estarão anunciando a minha morte até que eu venha. Com alegria, vamos participar do pão e do vinho, renovando a aliança que temos com Deus enquanto cantamos o hino de canto. Tomai e comei, disse Jesus, fazei isto em memória de mim. Tomai, bebei, disse Jesus, fazei isto em memória de mim.
desta mesa, Senhor. Pelo privilégio de poder estar na Tua presença, de comer do pão, de beber do vinho, de sentir, Senhor, este renovo quando a Tua igreja é arrebatada à Tua presença. E renovamos assim, Pai, esta aliança que temos contigo e a esperança de um dia poder vê-lo, Pai, face a face, de estar na Tua presença dioturnamente, Senhor, o tempo todo, de contemplar a face do Deus eterno e do Cordeiro Santo, que nos livra de todo pecado. Obrigado, Pai, por esse privilégio que temos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta paz que o Senhor nos concede. Amém. Os irmãos podem cumprimentar o irmão que está do teu lado com a paz do Senhor. Saímos daqui no poder do Espírito Santo para servir ao Senhor, para anunciar Jesus Cristo aos cansados e sobrecarregados deste mundo. Vamos nós trabalhar Bíblia e quarta história.
graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão, a consolação, o ensino, a força e o poder do Espírito Santo seja com esta igreja e com o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. uma música estreando hoje, né? A Vanessa ingressou aí na companhia dos músicos da igreja, tocando viola. Nós somos uma igreja pequena, mas somos uma igreja abençoada, hein? Olha, violoncelo, viola, violino, piano, órgão, graças a Deus. Que outros irmãos se inspirem a contribuir com o trabalho do Senhor, com os seus dons musicais também. Seja bem-vinda, Vanessa, ao grupo. Falei para a tia Linda que ela vai ter que arrumar um nome agora para a orquestra também. Muito bom, graças a Deus. Dois rápidos avisos. Como consta do nosso boletim, a Igreja Nacional fez um lançamento agora para a comemoração dos 120 anos da IPI no Brasil, de duas Bíblias. Vou pedir para o Ademir fazer o papel de garoto de propaganda aí também, que o Ademir e a Deise eles já adquiriram as deles, né? São dois exemplares, a Bíblia em vinho e a preta. Ela tem um brasão especial comemorativo dos 120 anos. E acho que o mais importante, né, Ademir, para nós que já passamos dos 50, a letra é extra grande, né? Uma letra gigante. Ela tem letra grande, não sei se todas têm. E ela tem também o inário cantar em todos os povos. O Peitão Real está vendendo cada exemplar a R$85. Se nós conseguirmos mais de 20 exemplares, o valor cai para 80. Mas a igreja se dispõe a fazer a encomenda dos exemplares para quem quiser e depois, quando chegar aqui, os irmãos fazem o pagamento. Então, aqueles que desejarem ter um exemplar dessa bela Bíblia aqui dos 120 anos, deem um nome para mim e nós vamos juntar todos os pedidos e fazer a encomenda na Peitão Real. Então, a princípio, R$85 cada exemplar. Até domingo, dia 23, para que a gente possa trazer para todo mundo na comemoração do 31 de
os irmãos que desejarem, falem comigo ou me mandem mensagem durante a semana. No próximo domingo estará conosco novamente o reverendo Marcelo, e na escola dominical a Claudete vai estar trazendo a lição sobre alcoolismo. Então, como disse o reverendo Emerson semana passada, quem não estiver de férias, quem não estiver viajando, tem que vir à igreja. Então, domingo que vem estamos todos aqui novamente para prestigiar, e eu encerro agradecendo novamente em nome do Conselho ao reverendo Marcelo por ter atendido ao nosso convite e estar conosco aqui nesta manhã. Que Deus abençoe seu ministério, abençoe a sua vida. Vamos todos em paz, que Deus nos dê uma boa semana.